E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Tem alguém mentindo? Ou talvez tenham algumas pessoas mentindo sobre vários assuntos? Quero abrir o vídeo de hoje já comentando sobre economia e já temos algumas mentiras para mostrar, inclusive alguns autores que andam falando algumas coisas totalmente irreais. Quero mostrar também para vocês uma coisa que o Lula desfez da era Bolsonaro, que nenhum petista consegue fazer o L feliz. Realmente o Brasil tá de mal a pior. Quero mostrar por outro lado, na verdade fazer uma comparação. O que o Lula vem fazendo em relação ao trabalhador e o que o Lula vem fazendo em relação aos seus novos amigos, a turma do Centrão. E com certeza vocês já imaginam quem é que tá ganhando e quem é que tá perdendo. Quero também trazer um complemento de uma nota de ontem que fala sobre alguns ministros que ganharam cargos para lá de interessantes, para depois entrarmos num tema muito mais interessante. Ontem, o Gonçalves Dias esteve na CPI. Quero mostrar uma coisinha bem rápida. O pessoal deu um aperto nele, etc. Não teve nenhuma polêmica muito grande. Mas tem algumas falas interessantes que envolvem a questão das câmeras. Só que a cereja do bolo, quem ganha é a turma do Estadão. Uma nota no final da noite de ontem, um jornalista do Estadão consegue, com exclusividade, uma informação sobre o contrato das câmeras, que o Flávio Dino até então tá falando, não, ali depois um tempo apaga. O que o contrato diz? O que o contrato diz? Eu tô empolgado, né? Acho que é uma coisa interessante, mas eu não vou adiantar. Vocês vão ter que esperar. Depois vamos falar de Bolsonaro. Aí tem mais algumas coisinhas que quero mostrar. Ontem a Globo, mais uma vez, tentando criar aquela baita cortina de fumaça. Tem alguns pontos interessantes, quero destacar para vocês, falar inclusive sobre um certo parecer do Aras, um parecer na verdade da Lindor e mais algumas coisinhas, para depois falarmos sobre CPI das ONGs, algumas revelações muito interessantes ontem e mais algumas coisas ligadas à agenda verde que estão acontecendo no Brasil e uma certa provocação, né? Um certo aviso. É melhor seguir o que eu tô falando, senão vai dar ruim, da embaixadora americana para os brasileiros. E por fim tem um tema que envolve Lula e Dilma, não sei se vai ter tempo de comentar hoje, mas se der a gente comenta, se não der a gente comenta amanhã, mas vamos começar. Isso daqui circulou bem no dia de ontem, creio que vocês devem ter visto, mas eu tenho mais algumas ponderações a fazer, porque eu quero focar nos gráficos, vocês vão entender. Olha só, rapaz. Isso aqui nenhum petista consegue fazer o L com um sorriso no rosto, porque não tem como isso daqui ser bom. Ninguém tem como comemorar o Brasil indo pro buraco, ninguém. Então os petistas, eles só ignoram essa notícia, nenhum petista compartilha. Lula reverte superávit de Bolsonaro no período de janeiro a julho. Em 2022, houve saldo positivo de 78,8 bilhões. Com petista, em 2023, a gente teve um rombo. Deixou de ter saldo para ter um rombo de 77. O Lula realmente é Bolsonaro com sinal trocado. Até quando a gente olha na matemática, né? Você tem o eixo X... Não, desculpa. O eixo X e o eixo Y. Aí só tenho que pegar aqui para... Esse lado aqui, pronto. Esse lado aqui é a direita. É o contrário, né? Minha esquerda é a direita para vocês. Então, você tem o eixo Y. O que está à direita são os números positivos. O que está à direita são os números positivos. O que está à esquerda são os números negativos. Então tá mais do que certo. Bolsonaro à direita, né? Positivo. Brasil indo bem. Lula à esquerda, os números negativos. É matemática. Já, assim, é análise básica de gráfico. Mas nesse eu quero mostrar. O Poder 360 comenta os valores, já falamos, né? O resultado é o segundo pior da série para o mês. Só perde para julho de 2020. Desde 1997 não tinha algo tão tenebroso. Dilma colocou o Brasil de joelhos. Sem pandemia, sem conflito, sem nada. E Lula mostrou que ele é o Dilma 3. Segue na mesma linha. E isso é informação do Tesouro Nacional. Governo Dilma. Então ninguém pode reclamar de nada. Mas vamos lá. Muita gente não comentou. Trouxe os valores, né? Trouxe a manchete, uma coisa ou outra. Só que, pessoal, olha só que interessante. Perceba como os gráficos, eles seguem uma direção muito similar, mas muito similar mesmo. E quando a gente olha e pensa janeiro, fevereiro, pelo menos janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, inclusive você vê que ele segue uma tendência extremamente similar ao governo Bolsonaro. Por quê? Porque a turma do Dilma acabou de chegar, etc, tudo mais, não estava vendo o que fazer, deixar de fazer. E aí quando eles meio que pegam o controle na mão, e você vê que
parece que o Brasil segue o mesmo direcionamento, que é o quê? O mês de janeiro tá bom, tá muito bom. O mês de fevereiro é meio fraquinho. Aí o mês de março, com o Bolsonaro, foi zero. No 0 a 0. O Dilma já ficou um pouquinho abaixo do zero. Aí no mês de abril, o Bolsonaro, no passado, lá pra cima. 30 bi, positivozão. Já o Lula, só metade. Aí só bateu 15. Aí o mês de maio teve uma queda. Seria, em tese, o padrão brasileiro. Só que aí vejam só. Junho e julho, o governo Bolsonaro bateu os dois positivos. Um bateu 15, o outro bateu 19. Já o governo Lula bateu 2 negativos. Se ao invés de ser junho, fosse julho, agosto no negativo e depois pegasse setembro no negativo, aí ia ficar bem complicado, porque estaríamos falando de um trimestre, 3 meses, né? O terceiro trimestre, exatamente o terceiro trimestre, não um pedacinho no segundo, um pedacinho no terceiro, 3 meses consecutivos de saldo negativo. E eu não acho que o mês de agosto foi dos melhores. Então, veja como a tendência, porque no final das contas, o governo Bolsonaro ficou com perto de acho que 60 bi, se não me engano, de superávit no ano passado, né? Um pouco mais. Então você vê que o número ali, né, a boca de jacaré tá abrindo. Vamos ver como é que vai ser o restante. E isso daí faz o quê? Que a dívida suba lá para cima. Mas vai chegar lá. Aí você vê aqui, ó. Você vem analisando. 2013, Dilma. Aí tava ali no positivo, né? Aí o Brasil começa a descer, desce bem. Aí vem ali a era Temer, você vê que dá uma subidinha, 9,9. Você vê que o governo Bolsonaro pega o primeiro ano, ó. A linha tá um pouquinho reta, mas um pouquinho pra cima. Não piorou, tá? Deu só uma melhoradinha de leve. Aí vem 2020. 2020 caiu muito, porque foi 2020. Só que 2021 você já viu, ó, onde ele tá subida. Onde ele tá subida. 2022 já tá aqui, ó, 20 bi positivo. É o que fechou no ano, no final das contas, né? Fechou com 20 bi positivo. E você vê o Lula, nem começou o ano, já tá em menos 35, rapaz. Quando você olha aqui, não tem precedente, viu? Mas é isso. Faz o L, não reclama. Eu acho que vai dar ruim. Mas vamos lá. Preço dos alimentos vai subir até 8% em setembro, com reajuste dos combustíveis, prevê a Abras, Associação Brasileira de Supermercados. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, mas é sempre bom ver a Rede Globo postar essas notas. E é muito bom esfregar isso na cara, porque a Miriam Leitão é quem inventou, ou pelo menos virou meme, com aquela história do pobre não come combustível. Virou meme. Por algum motivo. Não é aleatório. Ninguém vira meme de forma aleatória. E aí agora? Isso daqui é devido ao reajuste dos combustíveis. E aí, Miriam Leitão? Pobre não come combustível, mas sem combustível o alimento não chega no prato do pobre. Os recentes reajustes no preço dos combustíveis, né? Vão levar esse aumento. A Abras prevê que nas primeiras semanas de setembro aconteça um aumento de 5 a 8% no valor dos produtos não industrializados. Mas calma, os industrializados também vão sofrer um aumento. Os hortifruti granjeiros, que é o caso basicamente desses produtos de consumo diário, não têm estoque. Está previsto um aumento em torno de 5 a 8%. Então, a tendência é que esses produtos tenham esse repasse de preço durante o mês de setembro, disse o vice-presidente da Abras, Márcio Milan. As carnes, laticínios e alimentos industrializados também devem ser impactados pelo reajuste dos combustíveis, mas de forma escalonada, que depende dos estoques. Todos os aumentos, disse a Abras, vão ter efeitos na cesta de abastecimento dos lares. De acordo com a Abras, o preço do frete para os produtos representa até 50% do custo operacional. O impacto no diesel e na pecuária acontece em 3 frentes: antes, dentro e após a porteira. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Quem poderia imaginar? Aí, quem tá falando? Tem alguém mentindo. Mas a mentira mais engraçada vem no próximo tema. Só que vejam. O orçamento de 2024 não prevê reajuste da tabela do imposto de renda. Aumento do Bolsa Família também fica de fora. Mas, rapaz, o Lula não tinha prometido
que até R$ 5.000 ia estar isento de pagar imposto de renda e não prevê reajuste, pessoal. O Lula mentiu? Lula mentiu? Lula, o pai dos pobres, que não incluiu um aumento do Bolsa Família no orçamento de 24. Lula mentiu? Lula mentiu. Pega essa daí, esfrega na cara do petista. Cadê? Cadê a isenção até R$ 5.000? E tem mais mentiras. Ibovespa fecha em queda e dólar sobe com incertezas fiscais no radar. Por quê? Porque estão vendo que tem alguém mentindo. Mais de uma pessoa. Ninguém consegue acreditar que o governo vai conseguir cumprir uma meta de zerar o déficit em 2024. O mercado vê com desconfiança a proposta do governo de entregar déficit zero nas contas públicas de 24. Como é que está o estado hoje das coisas? O governo reclamava que não, para a economia dar certo, os juros têm que abaixar. Os juros dão uma baixada, mas o mercado não está engrenando, não está avançando. E para você continuar numa direção, né, de redução de juros, né, numa rota para vir reduzindo os juros, você tem que mostrar que as coisas estão indo bem, com a inflação controlada, você tem que mostrar que o risco Brasil tá controlado também, tem que mostrar que é um bom ambiente para investimento, negócios, que o Brasil não vai dar calote, nem nada. E quando a turma lá fora vê, pô, a dívida brasileira tá subindo. E é o indicativo, não é só a questão de quanto subiu, mas pô, mês após mês está subindo, a gente olha para o cenário, a gente olha para as reformas, a gente olha para as medidas estruturantes propostas por esse governo, as falas do Lula, e a única coisa que se consegue enxergar nesse cenário é que a dívida continue subindo. Quem que vai querer ficar emprestando dinheiro ou qualquer coisa do gênero, ou entrar em algum tipo de investimento com um devedor? Isso é que der errado. E se der errado? Eu podia ter colocado aqui, já não tem uma notícia que envolve Cuba. Não tem dinheiro pro Brasil. Mas já teve aquela história do empréstimo para Argentina. Vocês devem ter visto. Tem mais uma que envolve Cuba, mas deixa lá. E essa nota mostra outra coisa diferente, que realmente Lula é o oposto de Bolsonaro. Quando era Bolsonaro, o governo surpreendia as expectativas. Surpreendia, né? Previam 1%, o governo entregava 1,2%, 1,3%, 1,5%, ou não era lá em cima. E quando faziam revisões, fazia a revisão para cima. Guedes, inclusive, falou no ano passado, né? Vão passar o ano revisando o PIB para cima. E passaram. Porque falam que ia ser o PIB de 0, terminou com 3%. A dívida pública, para este mês, o dado, né, fechou em 74,1% e a dívida líquida, 59,6%. A líquida subiu 0,5% e a bruta também. Só que a expectativa, os economistas tinham traçado que a trajetória da dívida ia fechar em 73,9% e a bruta 59,7%. Então você pega ali a bruta, né? Você tem 73,9%, bateu 74,1%. E, gente, 0,1% é muito dinheiro. É muito dinheiro que a gente tá falando disso aqui. É muito dinheiro. A gente tá falando de bilhão. E aí? Como é que vai pagar? Vai tirar de onde para pagar isso daqui? Aí, a turma do Globo ontem soltou um editorial para falar que a meta fiscal do orçamento é pouco realista. Tradução. Lula é um mentiroso. Lula e Haddad e Simone Tebet são mentirosos. Eles estão mentindo. Eles estão enganando as pessoas. Aí o editorial é longo, mas acho que esses 2 parágrafos resumem mais do que o suficiente. Olha, para cumprir compromisso de zerar o déficit, o governo aposta em receitas incertas em vez de cortar despesas. A gastança neste ano tem batido recordes. Uau! Quem poderia imaginar? O governo federal fechou julho com déficit de quase 36 bi, segundo o pior resultado para o mês na série histórica, que foi iniciada em 1997. Nos 7 primeiros meses de 2023, as contas ficaram 78,2 bilhões no vermelho, ante um resultado positivo de 73 bi no mesmo período de 2022. A Globo não consegue falar governo Bolsonaro, né? É meu período. Não consegue falar. A Globo, você vê, é proposital, mas deixa lá.
As despesas do governo Lula cresceram 8,7%, em termos reais, ante uma queda de 5,3% nas receitas. Imagine você ganha R$ 10.000 por mês. Você começa a gastar R$ 870 a mais e vê uma redução de 530 no seu salário. Você ganhava 10, gastava 10. Agora você está ganhando 9.470 e está gastando 1.870. Não vai fechar. Não vai fechar. Essa matemática deu errado. Aí deu muito errado. Muito errado. Aí o Globo encerra meio falando assim, ó. Nenhum malabarismo contábil, porém, terá o condão de esconder a realidade. Tá todo mundo já vendo a matemática criativa do Haddad. Se o compromisso fiscal for mesmo para valer, em algum momento o governo terá de se dedicar à penosa tarefa de decidir que gastos cortar, ignorar os fatos e aderir ao plano disparatado de adiar ou mudar as metas equivalerá a pôr em xeque a confiança na palavra de Lula e a credibilidade econômica do governo. Qual é a credibilidade econômica que o Lula tem? Qual é a credibilidade econômica que o Haddad tem? Que o governo tem? Conquistada com a aprovação do arcabouço. O arcabouço já nasceu fictício. Quem falou foi o próprio Estadão. Não tem nada, ninguém mais acredita. E uma coisa, o Globo tá certo. Não tem malabarismo contábil para esconder a realidade. Na hora que a população vê o seu poder de compra diminuir, o desemprego aparecer, meu irmão, não tem o que fazer. Pode falar, pode fazer discurso, a realidade é a realidade. Vamos lá. Aí, enquanto a situação para os trabalhadores, o cidadão comum no Brasil é calamitosa. Luiz Marinho, ministro do Trabalho de Lula, participou ontem de um evento, mais uma vez, e reforçou a necessidade de um novo imposto sindical. Eu estou com um pigarro aqui agora na minha garganta. Parece que tá arranhado o céu da boca. Enfim. Contribuição sindical será decidida por trabalhadores e empregados em assembleia, diz ministro. Ele defendeu, todo mundo já sabe, né, que mesmo aqueles trabalhadores que não sejam sócios dos sindicatos, ou seja, que não sejam filiados ao sindicato, também paguem a contribuição sindical, já que também vão ser beneficiados pelas negociações coletivas. O que a Assembleia deliberar, todos têm de cumprir. É assim que as entidades democráticas decidem as coisas. É muito democrático. Você não é membro, você não faz parte, mas você tem que seguir. Essa é a democracia do PT. Só que ele foi além. Isso daqui não teve muita repercussão. Eu achei de muito bom tom. Essa nota da Jovem Pan destaca isso daqui. Isso aqui devia esfregar na cara do Lira. O Luiz Marinho, basicamente, está chamando o Lira de duas conversas. De um homem sem palavra, um homem de geleia. E tá ali, ó. Luiz Marinho diz que Lira falou no calor do momento ao descartar novo imposto sindical. O que o Lira fala não se escreve no calor do momento. É igual escrever na areia do mar. A onda vem, apaga tudo. Lira diz que a retomada de uma cobrança nessa linha não passaria no Congresso. Aí o Luiz Marinho responde o seguinte, ó. Essas entrevistas momentâneas, antes da matéria estar em análise, podem ser revistas, como tantas vezes foram. O presidente Lira se posiciona sobre o calor do momento ali. Eventualmente depois, você viu tantas vezes ele falar, isso não vai, e depois, agora vai, porque mudou para lá e para cá. Faz parte do processo democrático. Ou seja, o Luiz Marinho está dando a entender que um ministériozinho, um cargo, emenda... Não, tô esculhambando. O Luiz Marinho tá falando, na verdade, se o texto for bom, o Lira passa. Lira não é motivado por poder, por cargos, não. O Lira jamais faria isso. Disse Marinho, um evento de divulgação do balanço de julho do CAGED. Na ocasião, o ministro do Trabalho e Emprego voltou a defender a instituição de uma contribuição negocial, como ele próprio intitulou, para remunerar os sindicatos pelo serviço de negociação coletiva prestado aos trabalhadores. E o mais interessante de tudo é que o PT não só quer voltar
com imposto sindical obrigatório, como eles fingem que não é isso, eles mudam o nome e ainda querem que o valor seja, no mínimo, mas no mínimo, vamos ser muito bondoso, mais do que o dobro do que era no passado. Isso é uma tarefa que vai ser quase 3 dias e meio. Mas deixa lá, né? 1% do salário anual do trabalhador. Bacana demais. Faz o L. Aí o que eu disse pra vocês. Enquanto o Lula trata o trabalhador assim, tem reajuste no imposto de renda, pelo menos não está previsto no orçamento, não está previsto no orçamento o aumento no Bolsa Família, imposto sindical obrigatório, mas para os amigos, BNDES diz que a ANEEL em conselho de metalúrgica é inclusão. E Lupe tem destacado experiência. É inclusão. Inclusão, pronto. Então, por que não faz um sorteio? Se é por inclusão, por que não faz um sorteio? Vamos pegar, assim, pessoas, famílias, que a renda familiar... Né? Vamos pegar, assim, mulheres solteiras, negras, do jeito que... Coisa assim, né? Vamos seguir o mesmo padrão. Você pega, você faz um sorteio nacional, a pessoa se cadastra, mostra, ó, solteira, renda familiar de até 2 salários mínimos, tá aqui na condição difícil, a gente sorteia e a felizada vai ser indicada. Se é pela inclusão, olha as justificativas. Olha as justificativas que o PT está dando. Aí chega no conselho, começa a discutir o quê? Começa a votar a favor do quê? Quais são as agendas que começam a entrar na empresa como essa? Aí fica cada dia mais SG das ideias, né? Você já conhece um pouco desse filme. Aí, não para por aí. Não está previsto no orçamento aumento do Bolsa Família, isenção do imposto de renda, não aumento, mas Lula negocia mais dinheiro para o Centrão em meio à reforma ministerial. Quanto? Pouca coisa, pouca. Esses acertos entre a cúpula do Congresso e o governo envolvem mais de 2 bilhões. Não nada. Nada. O governo que está aí com déficit de bilhão, o que é 2 bilhões? É nada. Entre destinação de emendas já existentes para órgãos loteados ao Centrão e também novas cotas do orçamento de ministérios para atender projetos e obras de parlamentares. Aí você vê, ó, a Folha mostrou na última semana que Lula aceitou um pedido de líderes da Câmara para desidratar cerca de 600 bilhões do Ministério da Cidade, do Jader Filho, e turbinar órgãos comandados pelo Centrão, como a Codevasf, Denox e muitos outros. Olha as prioridades do desgoverno. E tem mais. Essas aqui é literalmente tira do trabalhador para fazer outra coisa. Matéria do Metrópolis. A agricultura tira 130 milhões de reais de produtores para atender os deputados. Rapaz. O Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento mandou cancelar a autorização de pagamento de 130 milhões em seguro rural para produtores. O dinheiro será usado para financiar obras de engenharia e compra de maquinário, atendendo o pedido de parlamentares da base aliada. Quem diz é o Metrópolis. Isso aqui é uma coisa do Guilherme Amado, um ideológico de esquerda. A verba do seguro rural serve para minimizar as perdas de fazendeiros que tenham prejuízo devido a fatores climáticos, o que beneficia principalmente cooperativas e pequenos produtores. Eu acho que não está lidando com uma coisa que vai ajudar a elite da produção agropecuária brasileira. Estão falando do peão. Cooperativazinha, pequeno produtor. Meu Deus, coitados. Tirando do pequeno para atender deputados. Esse é o desgoverno Lula. Vamos fazer o L, né? O L de tristeza. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar. Vamos continuar que agora a gente tem mais algumas confusões. Ontem, que eu não vou dar play porque é basicamente uma fala. Esse daqui eu acho que foi um dos momentos mais interessantes, porque o Gonçalves Dias ficou naquela malemolência, tentando justificar o justificável, que não, que isso, que aquilo outro, que a culpa não era minha, não fiz nada de errado. Aquela conversa. Mas tomou um bom enquadro do Ramagem, do Felipe Barros também. Do Ramagem eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar. Só que em uma das perguntas, perguntaram para ele se ele mentiu, né? Desculpa, perguntou assim, ó,
Temos que perguntar ao presidente. Responde o G. Dias ao ser perguntado se Lula mentiu ou tentou criar um álibi ao alegar um apagão da inteligência no dia 8. O Lula alegou um apagão da inteligência. Ele está mentindo ou é um álibi? Aí o Gonçalves Dias falou, temos que perguntar para o presidente. Ele meio que deu uma rifada no nome do Dilma. Se fosse no governo Bolsonaro, Randolfo Rodrigues já estava dando entrevista no Jornal Nacional falando que tem que convocar o presidente da República porque ele foi indiciado, ele foi citado e que é isso, e que vai protocolar. Mas como é Lula, não vai ter estardalhaço, vai ser só essa notinha, só saiu esse recorte, não virou nem matéria no Metrópolis, ficou restrito a esse vídeo, a esse tweet deste momento. Obviamente que a Globo não comentou nada. A Globo ontem, com medo do Gonçalves Dias, teve até entrevista exclusiva. Ele ia falar sobre isso. Ele ia chegar lá, ia chegar devagarzinho. Então tá aí. Gonçalves Dias dando aquela passada de pano. Mas aguenta. A gente vai falar algumas coisas que tem a ver com a CPI. Na verdade, que a história é mais interessante. Eu falei pra vocês. Tem alguém mentindo. Tem alguém mentindo neste país. Talvez mais de uma pessoa. Tá todo mundo mentindo, né? Um pouquinho. Mas tem algumas mentiras que são mais complicadas. Wesley Galzo, ontem, às 9h14 da noite, publica esta nota exclusiva do Estadão. Prédio do Ministério da Justiça tem 185 câmeras, mas Dino entregou a imagem de 4 delas à CPI. Novas imagens mostram Força Nacional na entrada privativa do Ministério sendo orientado por Ricardo Capelli, mas sem prender ninguém. Quando essa nota saiu, muita gente começou a divulgar, mostrando, destacando o absurdo. Pô, só 4 câmeras no meio de 185. Só que aqui, muita gente, no calor do momento, rede social, às vezes o cara não se aprofunda. Ficou preso na manchete. Pessoas não abriram a nota para ver a cereja do bolo, para ver a melhor das informações. Essa daqui eu acho que dá uma certa reviravolta. Eu achei que é uma baita oportunidade para, inclusive, os deputados chamarem aí todo mundo, chamarem a prestadora de serviço, a turma das câmeras, para entender quem foi que tomou a decisão, com base no quê. Aí eles veem lá o que eles fazem depois. 2 parágrafos. O ministro, Flávio Dino, vocês já viram isso, já comentou diversas vezes, ele colocou a culpa no contrato. Culpa do contrato. E ele reafirmou ontem, na Globo News, de manutenção do circuito de câmeras, pela impossibilidade de fornecer à CPM do dia 8 todas as imagens gravadas no dia da invasão aos prédios públicos em Brasília. Isso todo mundo já sabia. Mas como eu nunca fico restrito à manchete, eu sempre acabo lendo todas essas porcarias todo dia. Por mais que eu acho que a nota é besta, eu leio. Porque não é a primeira vez que uma nota tem uma manchete e tem uma coisa muito interessante no corpo dela. Eu li, eu falei, não é possível, não é possível. O sistema é operação no Ministério da Justiça. Tem capacidade de recuperação de imagens gravadas em dias passados. Mas, ao contrário do que alega Flávio Dino, o contrato com a empresa de manutenção das câmeras de CFTV, Circuito Fechado de TV, não especifica o tempo que as imagens devem permanecer preservadas até que possam ser apagadas automaticamente. Aí a gente tem que se perguntar, mas peraí, isso não está no contrato. Uma hora apaga. Quem é que define então quando é que apaga? Com base no quê? E ainda que tenha, não, a gente apaga depois de tanto tempo. Não está no contrato. Sabendo que isso não está no contrato, sabendo do que aconteceu no dia 8, não seria sábio preservar as imagens? Pelo menos as imagens, eu digo assim, do mês de janeiro inteiro. Quem sabe um pedaço de dezembro. Cara, isso é barato. Empresa. HDzinho, bota ali. Se a gente tivesse na área do disquete, eu até entendi, não tá mais na área do disquete.
A área agora não tem nem mais CD. Todo mundo tem o seu... Hoje em dia você tem pendrivezinho de 1 terabyte. Então, assim, não tá no contrato. E aí, pra elucidar um pouco mais sobre isso, ao invés de eu ficar falando, porque eu falo, bolsonarista falando isso, então calma. Vamos trazer aqui a turma da isentosfera, antagonista. Dino zombou dos cidadãos e isso é inaceitável. O jornalista Carlos Graeb fala assim, ó. Flávio Dino resolveu tratar o país como trata parlamentares da oposição, com caçoada. Isso é inaceitável e não pode passar batido. Com empáfia, Dino afirmou que gerir um contrato desse tipo não está entre as atribuições de um ministro de Estado. Com desdém, disse que orientou o secretário executivo de sua pasta a buscar outras evidências que por acaso existam. Caçoando, acrescentou: essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não vai aparecer um disco voador. Segundo Dino, as gravações são absolutamente irrelevantes para as investigações. E aí o Graeb fala: não cabe ao ministro dizer o que é relevante ou não, numa investigação cujos alvos são ele e sua equipe. Cabe-lhe apenas aceitar como legítimo o desejo de alcançar um conhecimento completo sobre o dia 8, o que inclui saber o que faziam as autoridades do então recém-possado governo Dilma durante os acontecimentos. Demandar informações sobre o que transcorria no prédio do Ministério da Justiça não significa equiparar quem estava lá dentro, quem invadiu, etc. tudo mais, nem com quem insuflou por 4 anos a revolta das pessoas que acharam que poderiam subverter o resultado, né? E atrás das imagens, significa apenas que autoridades eleitas têm responsabilidade, como, por exemplo, zelar pela integridade de certos prédios públicos e podem ser cobradas por elas sem ter licença para espernear ou agir de maneira arrogante quando essa cobrança acontece. Diante de algo tão extraordinário quanto a quebradeira do dia 8 de janeiro, qualquer autoridade com discernimento deveria correr para preservar as evidências que pudesse preservar. Ainda mais porque o Estadão nos revela agora que não está no contrato. Então, assim, cara, vamos entrar em campo, porque a gente quer tudo. Salva tudo. Até porque o próprio... Portal R7 trouxe a informação, né, depois que confirmou que tinham sido apagados, que o Itamaraty, que nem de perto tem importância, do Ministério da Justiça, o Itamaraty salvou. O Ministério da Justiça não. Gente, né? Ele fala: a alegação de que inexistia um dever legal de salvar as imagens do Ministério da Justiça, como disse o Dino nesta quarta, é absurda. Bastaria seguir a lei do bom senso. Diante do sumiço, entra em jogo a hipótese muito mais grave, a de que tenha sido um ato proposital. É claro que essa hipótese agora exige elucidação. Estranho, muito estranho. Onde é que ele estava lá ontem? Olha aí, todo pimpão. O governo Lula não é de esquerda. Se o cara tá mentindo sobre o governo Lula, quem mais que não tá mentindo? Cara, não tem pra que ele esconder que Lula é de esquerda. Todo mundo sabe. De extrema esquerda, né? Não tem pra que ele esconder. Se o cara tá mentindo sobre isso, que mais mente? Eu fiquei desacreditado. Eu falei, não é possível. Eu ainda li ali o texto. Aí eu disse, não, Natuzaneri sobre as imagens perdidas pela CPI que foram apagadas. É inexplicável. Aí tá ali o contrato firmado em 2018. Eu li assim e falei, não. Ela deve querer botar a culpa em Bolsonaro. Ela vai botar a culpa em Bolsonaro. Mas não. Por mais que o texto não tá assim, eu pensei, não, ela vai botar a culpa em Bolsonaro. Não. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô sem querer acreditar. Nem a Natuzaneri engoliu essa história. Olha isso aqui. É inexplicável, Trali. É inexplicável. Se você for pegar o enredo assim de todas os elefantes que passaram na frente das pessoas e das autoridades, você se surpreende como é que não conseguiram dar um golpe. Porque é muito impressionante. Você tinha incubadoras golpistas nos acampamentos se avolumando nas barbas dos generais, né? Dos quartéis generais.
Ah, não, mas reduziu nos últimos dias. Puxa vida, reduziu nos últimos dias. Aí, de repente, começou a chegar um monte de ônibus. Aí você vai para as câmeras de segurança do Ministério da Justiça. O contrato firmado em 2018 só fica por 40 dias. Como é que você faz uma licitação dessa do Ministério da Justiça? Né? Que é E olha que ela não tem informação precisa. O Estadão mostrou que não é 40 dias. Natuza Neri. Fake news? Mas vamos continuar. um bastião em Brasília. Pois é, né? É um bastião o Ministério da Justiça. Que firma um contrato desse, pelo amor de Deus. Pois é. Como é que faz um negócio desse? Mas não firmou. Não firmou, não. É mentira. É fake news. Não se sustenta. E outra, vamos... Talvez não se sustenta, né? Porque o contrato, segundo o Estadão, mostra que não é 40 dias. Não é 40 dias. Então, a história não se sustenta. E agora? É inexplicável. Alguém vai ter que explicar. Tem alguém mentindo. Tem alguém mentindo nesse país. Não, você é o prestador de serviço dessas Isso eu concordo, imagens, né? Dessas câmeras que gravam. Acontece uma tentativa de golpe. O que você faz? A empresa prestadora de serviço, opa, isso aqui pode ser me solicitado pela justiça. Eu posso ter que mostrar esse negócio. Você não guarda? Enfim, a história toda é meio sem pé nem cabeça. A história toda é meio sem pé nem cabeça, eu concordo, né? Você é um prestador de serviço, você tá na empresa, você conhece como é o Brasil. Você dá um peido errado, tá preso. Não vou pagar. Tá estranho, tá estranho. Tem boi na linha. E aí o Ramagem passa com o trator em cima, né? Vamos ver aqui esse áudio do Ramagem. Tem ministro de Estado ainda no governo que sumiu com as imagens. O Itamaraty, que é Ministério das Relações Exteriores, não tem o dever de solução de crimes, preservou as imagens. O ministro Flávio Dino sumiu com as imagens. Imagens que iam individualizar condutas entre quem é vândalo e quem é o cidadão de bem, que não entrou em lugar nenhum. Imagens que iam mostrar todas essas omissões, que estão tentando enganar não apenas aqui a CPMI, mas o judiciário também, que já está acordando para as mentiras que foram feitas pela essa cúpula do governo PT. O ministro Flávio Dino, primeiro, quando foi requisitado as imagens aqui, pediu prazo. Vai pedir o prazo? Porque já não disse lá o que não tinha. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí, sumiram com as imagens. Mas pelo trabalho nosso aqui, a gente já sabe que ele tinha 7 pelotões para empregar e não empregou corretamente. Só para deixar claro a comparação. Tinha 7 pelotões, mas não empregou. E aí as imagens mostrariam isso, e a gente não tem as imagens que poderiam mostrar isso. No 7 de setembro de 2022, 2021, tinham milhões de pessoas em Brasília. Segurança completa dos prédios públicos. 8 de janeiro, não eram nem 5 mil manifestantes. E esse antecedência, que é um casal vandalismo. Ninguém fez nada. Não eram nem 1.000 que entraram nos prédios públicos. Vocês não fizeram nada. Há alguma dúvida que não fizeram nada de propósito? Quando começou essa CPMI, a gente viu o esforço do governo para ter maioria aqui, para ter a relatoria, a presidência. A gente achava que era uma blindagem do governo, mas não. Blindagem do senhor Flávio Dino. Quase 15% dos senadores aqui são do Maranhão, inclusive a relatora, que é do mesmo grupo político. Entre deputados, 25%. 1/4 são de deputados do Maranhão. Isso não é uma forma de blindar da culpa e da responsabilidade do senhor Flávio Dino? Se o relatório da relatora não vier com um indiciamento do senhor General G. Dias e do senhor Flávio Dino, esse relatório pode ter 1000 páginas, mas não serve para nada, pode jogar no lixo, porque não é um caderno de investigação, é apenas parcialidade, conivência e blindagem. E não é uma blindagem político-partidário, blindagem de crime. O STF, que foi tão rigoroso com o DF, afastou o governador, prendeu o secretário de Segurança, prendeu toda a cúpula da PM, tem que se mostrar que não está complacente, conivente e tomar as medidas cabíveis contra essa cúpula do governo PT, que claramente
foi omissa. Nós estamos aqui cumprindo nosso dever, nós estamos representando por essas omissões, com fundamento, com fatos, com teor legal, para os danos, responsabilidade por esses danos das omissões, prevaricação, desobediência, fraude processual, obstrução à justiça, responsabilidade e improbidade. Nós estamos aqui trazendo a verdade e exigindo justiça. Passou o trator. Isso não passa na Globo, né? Não passa. Não passa. E ele vai falar um pouco disso, porque ele vai falar de Bolsonaro. Vejam só. Tem cabimento, gente. Ontem, sabendo que tinha o general Gonçalves Dias indo na CPI, seria algo importante, deveria mostrar as coberturas, fazer uma apuração séria. Não. A Rede Globo consegue uma entrevista exclusiva no dia de ontem, que também tinha o depoimento de Bolsonaro com quem? Com Flávio Dino. Flávio Dino fala sobre os depoimentos de Bolsonaro e Michele à Polícia Federal e do governo e do general Gonçalves Dias da CPI. Peraí, pessoal. Desde quando o ministro de Estado virou comentarista político? Isso tem cabimento, gente? Para além de qualquer disputa ideológica, isso tem cabimento? Vocês viram qualquer coisa similar durante o governo Bolsonaro em relação à esquerda? Não. Olha só. Teve uma operação da polícia contra o consórcio do Nordeste, teve isso, teve aquilo outro. Teve entrevista do ministro da Justiça falando sobre isso? Eu acho que o ministro da Justiça ele tem que falar em nome do governo. Mas não em casos do dia a dia. Por que então não comenta sobre os outros? Quantos casos a polícia não se debruça todos os dias? Por que tem que falar sobre esses dois? É porque tá na mídia? É porque isso daqui tem impacto eleitoral? Pode manchar a imagem do Lula? Ou quem sabe pode ajudar a destruir a imagem de Bolsonaro? É por isso que chama? Acho que o ministro tem que falar, poxa, o que a gente tá fazendo para a segurança pública é isso. O que nós estamos fazendo em busca de, sei lá, uma melhoria, dar segurança para a população é isso. Falar o que está fazendo para o povo e contra o crime. É a favor da melhoria do sistema de justiça no país também. Que é justiça e segurança pública. Então tem a parte de justiça também. Então assim, não tem limite. Não tem limite. O que está acontecendo na Globo News não tem limite. Não tem lastro na realidade. Não tem. E fica todo mundo assistindo. Não tem crítica. Tem um conluio. Você vê que nenhum jornal fala da Globo News. Fica todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho. Caladinho porque, quem sabe, né? No dia de amanhã pode ganhar um empreguinho lá. Então ninguém comenta. Mas tá aí. Assim, é um absurdo. Do início até o fim. Aí André Sadi chega lá pro cara e fala assim: Ei. Bolsonaro vai ser preso? Bolsonaro vai ser preso? Vai ou não vai? Aí eu queria, ó. Flávio Dino, fala se já há indícios que levem Bolsonaro à prisão. É pra isso que chama o ministro da Justiça. É pra isso. Não vejo, sinceramente, neste momento, elementos, pelo menos público, que levem a isto agora. Como tese, como hipótese, é possível. Sabe, assim, é ridículo. Aí, falando de Bolsonaro. Lá vai o colunista Walter Maerovitch avaliou que a pronta temporada de Bolsonaro pode ser decretada ainda hoje. No caso, ontem. Dependendo do teu dos depoimentos. Uau! É mesmo. Bolsonaro tá solto, hein? É o tempo inteiro narrativa atrás de narrativa. Narrativa. Não, porque eles falarem. Você vai falar o quê, bicho? Falar o quê? Isso daqui não sai na Globo. Eu nem acreditei quando eu li. Pedido de Lula à justiça para ficar com presentes favorecem Bolsonaro, dizem ministros do TCU. Ministros do TCU avaliam que uma ação movida por Lula favorece, e muito, Bolsonaro no caso das joias. O processo de Lula, que tramita no TRF3, pede anulação do acórdão do TCU de 2016, que determinou a devolução de 21 presentes que ele ganhou. E assim, pessoal, na boa, quem tá frente pro Brasil, o presente é pro cara, ou é pro presidente, é pros ministros. Tanto que você vê, ó, não teve evento que Bolsonaro ganhou e todos os ministros que estavam com ele também ganharam.
Porque se é pro Brasil, então o Brasil já deveria ter criado há 50 anos atrás o Museu do Rolex. Pronto. O Brasil ia ser o país que tem o maior museu do Rolex do mundo. Tá aqui os Rolex, os Patek Philippe, os Hublot, Tag Heuer. Quem mais de marca? Não sei. Coisas poucas. Nunca tive nenhum, não tenho dinheiro pra isso. Dessa vez, na verdade, eu tive um Patek Philippe. Comprava muita coisa no AliExpress. Aí eu vi umas réplicas. Olha, as réplicas bacanas. Aí eu comprei, eu falei, nossa. Na época eu lembro que eu comprei 2 Patek Philippe. Um pulseira de couro marrom, outro pulseira de couro preta. R$6,90, eu lembro até do preço, R$6,92 cada um. Não paguei nada, nem imposto chegou. Ao vivo era pior do que por foto, mas enganava. Lembro que eu fui trabalhar, meu chefe, eu não tinha mais, eu tava no meu cargo, né? Não tinha um chefe acima de mim na fábrica. Eu respondia, em tese, ao gerente geral, mas não respondia. Meu chefe já era nível regional. No meu setor, eu tava no ponto mais alto. Aí ele veio, a gente tava almoçando no refeitório, ver como é que tava as coisas. Eu era um Bolsonaro, não tinha muito o que reclamar. Eu comendo, ele veio assim, ele falou, pô, Patekzão, hein? Eu falei, é original? Eu falei, é. Ele olhou assim, eu falei, pô, Luiz, óbvio que não é, né? Ele falou, pô, já te perguntar o que tu tá fazendo aqui, né? Ela ia começar a suspeitar que tinha alguma coisa errada aqui no teu serviço, me passando a perna. Eu que tô teu chefe, não tenho um desse. Eu falei, não, tá aí brincadeira. Mas enfim, piadas à parte, vamos voltar pra cá. Não sei nem porque eu contei essa história. Lula afirma nação que esses itens foram presentes dados a ele, na pessoa física, e não como presidente da República. Por meio de seus advogados, ele ainda diz não ter sido ouvido no processo para apresentar as provas do que sustenta. O julgamento do caso no TRF3 já foi adiado 2 vezes, desde que o escândalo da joia de Bolsonaro veio a público. Na avaliação de ministro do TCU, caso haja anulação do acórdão, abre-se espaço para a devolução dos presentes também para Bolsonaro, entre eles o Rolex. Ainda segundo os ministros, isso enfraqueceria o principal argumento da investigação policial, de que as joias são bem públicos ou serem apropriados pelo ex-presidente. Pelo amor, é um negócio pessoal. Tinha até personalização para Bolsonaro. Aí, falei da tese, né? Eu não sei se a tese apareceu nisso, mas é uma tese. No final do dia, tá ali, ó. Lindora da PGR defendeu a tese de que Bolsonaro, que na verdade que o Supremo não pode julgá-lo. Não seria o foro para a situação. Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, deveria ser a primeira instância. Aí tá ali, né? A vice-procuradora não pode abrigar um inquérito contra Bolsonaro e pessoas de seu entorno pelo suposto desvio de joias de alto valor da presidência. O motivo seria a ausência do foro privilegiado. A Lindora sustentou que não há necessidade de duplicar a investigação, uma vez que o caso já tramita na 6ª Vara Federal de Guarulhos. E a Lindora disse ainda que há risco de todo o processo ser anulado se, eventualmente, a Corte Suprema for considerada incompetente para julgar a questão. Mas sobre isso, César Tralli, Globo News, como sempre, já avisa, ó, não há a menor chance de sair da última instância. Não vai para a primeira. Esquece isso. E aí, no dia de ontem, no depoimento, Bolsonaro, Michele e não sei mais quem, não falaram nada, não é que eles ficaram em silêncio, mas falavam, a gente não vai falar enquanto o processo não for para o juiz natural do caso, que, segundo eles enxergam, deveria ser a primeira instância. E aí estamos aí, nesse impasse. Fechando aqui esse tema, para entrar no próximo. Ontem, o ministro Cristiano Zanin arquivou o processo contra Bolsonaro por uma possível omissão na compra daquelas coisas lá, né? Aconteceu uns anos atrás. Surpreendeu. Um pouquinho. Beleza. Mas isso daqui também é muito sério. O ministro também, ele votou a favor de derrubar o marco temporal. Ou seja, votou de acordo com o que os zongueiros, o que a esquerda progressista defende. E a CNN relata isso já falando, ó, que o ministério, no caso o da Guajajara, fica aliviado com o voto de Zanin e acredita que o marco temporal está praticamente enterrado. E eu acho que realmente está. O futuro do Brasil é instabilidade jurídica, não tem mais o marco temporal e crédito de carbono. Esse é o futuro. Dependendo aí dos nossos representantes, assim que o voto do ministro foi encaminhado,
a Guajajara foi até o Senado para uma reunião com o senador Marcos Rogério, que está relatando o marco temporal no Senado, que já foi aprovado na Câmara, mas não importa, né? Porque o Legislativo não legisla, porque isso é uma coisa inconstitucional, né? Que vai contra as cláusulas pétreas da Constituição. Então, assim, não adianta. Aí eu quero pegar até um gancho nesse tema, pra gente falar um pouco da CPI das ONGs e algumas outras coisas. Olha os nossos políticos no Brasil. Olha como eles são. Eu acho que vocês conhecem o que é Bolsonaro e os tais bolsonaristas. Tem a esquerda, que também conhece bem. Você tem a turma do Centrão. A grande parte da política brasileira. Deputados estaduais, vereadores, federais, senadores, governadores, prefeitos. O deputado Arthur Maia, que também é presidente da CPMI do dia 8, ele aponta ali que 2 ministros votaram, né, para derrubar o marco temporal, só que o voto foi considerado intermediário, porque apesar de ser contra o marco temporal, eles garantem que os proprietários rurais que compraram as terras de boa fé têm direito à indenização. Será que eles vão receber? Segundo, e será que vão receber um valor justo? E terceiro, será que eles queriam vender? Será que, assim, beleza, ganhou dinheiro, mas e aí? E se for pessoas que só sabem vive da terra, vai comprar terra em outro lugar até se estabilizar? Ixi, rapaz, é uma baita confusão. Aí, eu vi um comentário, eu vi esse porque o Ale deu RT, eu achei muito pertinente o comentário do Ale, que ele fala assim, ó, imagine um parlamentar comemorar que o judiciário está passando por cima do parlamento. Isso é o que temos no Brasil. A postura tinha que ser de repúdio, mas não. Intermediário. Por outro lado, você tem parlamentares como o Plínio Valério, que está me surpreendendo, assim, me surpreendeu muito o Plínio Valério. Sério mesmo, baita senador. No que diz respeito à defesa dos interesses do Brasil, Plínio Valério vem dando show. Que vem fazendo a CPI das ONGs, junto com os outros senadores, realmente assim é algo louvável. E ele fez uns tweets ontem, ele disponibilizou também uns vídeos, mas para não ficar muito longo, até porque não tem muito tempo aqui, eu falei, não, vou trazer os tweets, eu explico para vocês. Eu acho que quem não acreditar em mim, vai no perfil dele, vai poder checar, conferir. E sabe que eu normalmente não gosto de mentir, né? Não sou da turma da picanha. Mas o Plínio Valério fala, ó a diferença de postura. Alguns líderes viajaram 14 dias de canoa rabeta para denunciar a CPI das ONGs, que vem lutando há 30 anos por autonomia e são isolados, roubados e tutelados para continuarem na miséria pelo ISA, FUNAI e FORNE. Nos documentos entregues à CPI, eles pedem a saída definitiva do ISA e FORNE da região. Mas, marco temporal, vamos derrubar, vamos sair demarcando terra em tudo que é canto. Silvio Baniwa, na sessão da CPI das ONGs em Pari Cachoeira, desconhece, por exemplo, o que a Associação Indígena do Alto Içana fez com R$150 mil recebidos para a construção de galpão para produção de artesanato. Silvio e parentes viajaram 6 dias até Pari Cachoeira. Pensem nisso. Fecha o olho por um segundo. Imagina quando você quer fazer uma viagem. Você viaja de carro. Você viaja de avião. Mas quando você viaja de carro, pensa você num carro que ainda tem ar-condicionado, que ainda tem um banco acolchoado. Pensa você entrar, pegar uma viagem longa. Todo mundo deve ter feito uma viagem longa. Pelo menos umas 3, 4 horas de viagem. Que eu acho longa já é cansativo. Aí você ainda leva um lanche, às vezes para no meio, né? Pra espichar as pernas. Imagina você viajar 14 dias num barco. Canoa de rabeta. Imagina. Motorzinho teco-teco. E essa turma tá clamando por ajuda. Mas os zongueiros, tome-lhe marco temporal, né? Tome derrubar o marco temporal. Depois das exigências impostas, agora a FUNAI quer nos proibir de divulgar imagens da sessão que a CPI das ONGs fará amanhã na aldeia Pari Cachoeira, na Rio Negro. Eles disponibilizaram as imagens, mas a FUNAI queria proibir. Não, porque não pode mostrar a gente. Por que a FUNAI queria omitir isso daqui?
para ver as condições de abandono dos indígenas e exploração das ONGs na região. Se a FUNAI quer conflito, vai ter. Olha a diferença de postura. Porto Maia. E aqui é o documento, ó. Era um termo de compromisso que a FUNAI queria que eles assinassem para entregar. Você pega ali, você vai ler as cláusulas, não pode divulgar isso. Não, a gente vai mostrar para o Brasil o que está acontecendo. Ó, atendemos a todas as outras inúmeras condições sanitárias, mas eu me nego a me comprometer com a censura que a FUNAI quer impor a uma comissão oficial do Senado Federal. O que a FUNAI teme que o Brasil veja? Que velhos e crianças estão à míngua quando as ONGs faturam milhões em seu nome? É isso que a FUNAI quer esconder? Aí, isso daqui também mostra uma certa postura. Estamos vendo aí o Helder Barbalho gritando aos quatro cantos do Brasil, lutando pelo mercado de carbono, tentando já se classificar para ser candidato em 26, que sabe até a presidente. Aterro de Marituba, no último dia, prefeituras pedem prorrogação para o local seguir recebendo lixo. Isso aqui é no Pará. O cara fala aí, ó, Vilimigo. O curioso caso de Belém, no Pará, a cidade que deseja CSG, mas não consegue gerir o próprio lixo. O cara não consegue resolver o lixo, que eu acho que impacta o meio ambiente, mas está preocupado com crédito de carbono. Não gerencia o lixo, mas está preocupado com crédito de carbono. Aí, saiu agora de manhã, 6h40. Comentando no vídeo ontem que Lula e Marina, que é quem tá mandando na Petrobras hoje em dia, junto com o Jean Paul Prats, Silveira, falando aí, né? A Petrobras vai comprar crédito de carbono. Vai comprar, tem que comprar muito crédito de carbono, tem que comprar, meu Deus. Enquanto a Petrobras está comprando crédito de carbono, a gigante americana ExxonMobil, ela prevê, né, uma impossibilidade para limitar. Não dá, não vai dar para fazer a transição tão rápido, né? Não, a gente vai ter que continuar tendo um pouco de petróleo. Os cataventos não vai dar conta. Tá acontecendo isso desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. O mundo é mundo. O mundo é mundo. A gente comentou essa semana, né? Sobre o relatório do limite do crescimento. Serviu de base para a ONU em 72. Fazer o primeiro Congresso de Meio Ambiente de Estocolmo. E no ano seguinte, final do ano seguinte, né? Final de 73, vimos começar a crise do petróleo. E os próprios jornais brasileiros no ano seguinte, 78, se não me engano, uma das notas que eu trouxe, mostrava que esse relatório, o Clube de Roma, ajudou, né, a fomentar a crise do petróleo, que subiu os preços. E acho que para as vendedoras é muito bom. E quem eram os fundadores do Clube de Roma? Rockefeller, Standard Oil, petroleira. É o mesmo passo sempre. Eles podem tudo. Ele pode destruir floresta, ele pode ter fazenda onde quiser, explorar no Alasca, nos mares na Noruega, qualquer lugar. O Brasil não pode. Não pode. O Brasil tá preocupado com cataventos. Inclusive, nas últimas horas, eu ia trazer, mas eu fiquei tão revoltado, eu me recuso. Eu ia até montar uma tabela, mas eu falei, cara, pra explicar o óbvio, só pra mostrar, eu fui olhar quem são as maiores produtoras do mundo de placas solares. De que lugar são essas empresas? Adivinha o país. Tem 15. Eu não encontrei o nome de nenhuma no Brasil. Eu tenho quase nenhuma na América Latina. Tô na dúvida agora. Depois eu fui olhar sobre aerogeradores. Vamos ver que produz aerogeradores. Vai lá procurar. As grandes empresas. Vê se não veio com o nome da Siemens lá. Não, o Brasil vai investir. 1,7 tri na transição energética. Eu quero ver quem que vai ganhar esse dinheiro. Quero ver quais são as empresas que vão vender os produtos. Aí, enquanto isso, aí você vê, né, comparativo. Ontem me marcaram nesse post aqui. Eu não vou trazer a postagem, não. Porque é duro. É aquele ponto, né? Liberais. É uma postagem de um político que é aquela história de liberal, conservador nos costumes, liberal na economia. Gente, não, eu já falei, eu não compro esse discurso. Você é conservador, você é conservador. Você é liberal, você é liberal. Não tem essa.
Eu acho que o conservador defende o bom senso. O cara me marca numa postagem falando o seguinte, ó. Poxa, Kim, olha isso aqui. Tá difícil demais. Todo esforço que faz, elucidando o que trata nessa pauta, SG, carbono, transição energética, ficará somente como um grande sonoro, eu avisei. Ele tá me marcando numa postagem de um liberal falando sobre transição energética. Olha só, estamos aqui mostrando nosso projeto no meu olhando. Pô, bicho. Essa é a prioridade que a gente tá dando para situações. Enfim. Você vê a diferença das coisas, né? Aí a gente volta. Quem tá preocupado com a transição energética? Ó, o Lula. Aqui o Jamil Chad reafirmando que a gente já falou nos últimos dias. Presidência de Lula no G20 focará em clima. Clima. Agenda verde. E vai ver aquele papo, a ONU tem que mudar, né, os conselhos, tem que botar uma vaga aqui pra gente, o Biden, meu amigo Biden, me ajuda. Aí, ó, Lula ainda vai focar sua presença na questão climática, numa tentativa de sinalizar ao mundo que o Brasil quer assumir o protagonismo no combate ao desmatamento. Mas a culpa da Amazônia mostrou limite na definição de estratégias comuns por parte dos próprios países emergentes. A ausência de Macron também sinalizou que esse protagonismo nem sempre será aplaudido. O Brasil só pode avançar se o Macron aprovar, viu? Tem que ter o aval do Macron. Esse perfil não é direita. Não é mesmo. Governo Lula usa o termo soberania para descrever a preservação da Amazônia aos moldes das ONGs, congelando as reservas de recursos naturais para as grandes potências imperialistas. Soberania seria desenvolver a região amazônica e a preservando com políticas próprias. Se vocês encontrarem alguém de esquerda ou esses liberais, seja assim, irmão, me explica o que é transição energética. Em primeiro lugar, me fala como é que anda a capacidade energética do Brasil. Me fala o que tem já contratado, né? O que tem atual instalado, o que está contratado e o que está em discussão. Me aponta isso. Depois me fala do que tem que a gente vai precisar mudar. Como que a gente vai mudar? Me explica se isso vai gerar empregos, vai tirar empregos, e se isso vai ter algum impacto na economia em termos de um aumento do custo da energia, que vai impactar em toda a cadeia de produção, porque tudo gasta energia para ser feito, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, vai impactar, o preço da comida vai subir. Faz essas perguntas, eu quero ver. Eu quero ver coisas. Não, porque vamos trazer tanto grande investimento, tá? Mas e o resultado disso na vida do pobre? É o quê? Eu quero ver as respostas. Queria muito ver, queria muito sentar com alguém, ver quem fica rotando transição energética. Enquanto isso, é o que eu falei lá atrás, né? Falei, podia mostrar aqui, falando ali, o governo não tem dinheiro, mas não tem dinheiro pro brasileiro. Celso Amorim diz que o Brasil quer voltar a financiar Cuba. Quem poderia imaginar? O Brasil quer voltar a financiar Cuba, mas isso só será possível depois que o país caribe encontrar alguma forma de pagar sua dívida. O Haddad vai dar um jeito. Vai dividir na parcelinha que cabe no cartão. Vai dar um jeitinho. Vamos voltar. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, é isso mesmo? Para encerrar, tem algumas coisas que é muita coincidência. No final de semana, surgiu um perfil colocando um mapa do Brasil dividido, ele pregando o separatismo, né? Um comissário da União Europeia, né? Um comissário da OTAN, inclusive. Aí anteontem, me aparece a embaixadora americana no Brasil, a Elizabeth Frawley, amiga do Pacheco. Se queremos garantir que valores democráticos sejam mantidos, democracia para eles é esquerda no poder, e que, olha agora, a integridade territorial de todas as nações seja respeitada, devemos continuar trabalhando bilateral e multilateralmente. Ó, mas mantém integridade territorial. Se não quiser perder a Amazônia, ó, eu e meu amigo Biden, e vamos seguir as ordens da ONU, viu? Tá ouvindo? Ô, tô louco. Deve estar louco, né? Não, ela jamais faria uma provocação dessa. Ela deve ter se atrapalhado, porque o português não é o idioma dela, ela tá acostumada a lidar assim com os outros países. É o Brasil de Lula. É o Brasil de Lula. Tem como dar certo? Não. Agora também resta que nós possamos trazer essas informações de uma forma mastigada, entendida, de uma forma leve, para as pessoas que não acompanham a política diariamente, começar a mostrar
como essas coisas impactam a vida delas. Fala, cara, olha isso daqui, olha aquilo outro, olha isso aqui, papapá, pipipi, tá dando ruim. Se tu quer mudança, esse não é o caminho. Beleza, não precisa votar em Bolsonaro, mas, cara, o Lula vai dar errado. Vota lá em outro, mas o Lula vai dar errado. Olha muito bem, veja o que tá acontecendo com o Brasil. Enfim, vou mandar o vídeo da Natuza Neri do Ramagem no Telegram, link tá na descrição, como sempre. Se gosta do meu trabalho, passa mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, quinto.com.br e lembra daquela compartilhada, né? Voltar amanhã, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!